Olá a todos, eu sou a Juliana Miranda, da Mira Comunicação, e esse é o Mira Talks, que está na sua segunda temporada. O podcast da Mira, onde a gente recebe empresários, executivos, líderes, pessoas que vêm compartilhar suas experiências sobre diversos assuntos, sobre educação, empreendedorismo, comunicação. E hoje a gente recebe aqui com muita alegria a Lara Crivellaro. Oi, Lara, bem-vinda ao Olá, Mira Ju. Talks. Obrigada. Um prazer estar aqui com vocês. Eu sempre fico muito feliz quando eu estou entre amigos e amigos tão competentes como vocês aqui da Mira. Ô, Lara, obrigada, é uma alegria estar com você aqui neste Mira Talks que está sendo gravado direto do GEDUC, o GEDUC que é um grande congresso, um dos maiores congressos de educação do país. Então, a gente aproveitou aqui esse ambiente para fazer a gravação dessa segunda temporada. Apresentando aqui para vocês a Lara, que é uma amiga querida, uma parceira também, e que tem aí um papel muito importante na educação, especialmente nesse momento onde a educação passa por uma série de mudanças e necessidades latentes aí para você, gestor, educador, né, que acompanha também essas mudanças. A Lara é uma das precursoras aí, né, e está no mercado há mais de 20 anos, mercado de educação bilíngue, então traz um contexto de internacionalização da educação, de formação para a educação global, e a Lara, ela é CEO da EFIGE Academy, né, que tem aí um trabalho muito bacana e vocês vão conhecer aqui na nossa conversa. Lara, vamos lá. Então, falando um pouquinho da sua experiência, queria que você se apresentasse, fica à vontade, né? Como que você chegou nesse mercado e como que você está vendo hoje esse mercado de educação bilíngue, educação global? Bom, Ju, antes de mais nada, eu acho que a educação, ela, desde que eu nasci, ela está na minha veia, né? É uma coisa muito boa de se vivenciar e eu acho que me trouxe sempre muita alegria, toda a minha experiência profissional. Eu costumo dizer que quando você faz o que você gosta, isso é muito bom, né? E eu tenho essa sorte de sempre poder ter trabalhado com educação. Durante muito tempo eu fui muito ligada ao ensino superior, fui gestora de universidade, fui reitora, fundei uma instituição de ensino em Campinas, que depois foi vendida. E nessa área de ensino superior, já desde final dos anos 90, começo dos anos 2000, eu tinha uma ambição de trazer um pouco de internacionalização para o ensino superior, que naquela época era Nem se muito falava quase, raro. né? Sim. Então, como gestora, eu acabei criando algumas situações para promover essa internacionalização de alunos que na maioria das vezes eram estudantes trabalhadores que faziam Sim. curso noturno nas universidades das quais eu trabalhava e tinham aí muita dificuldade, inclusive, com a questão do inglês, do idioma. Sim. Então, eu cheguei a organizar, com a parceria de contatos internacionais, de amigos que eu sempre cultivei, algumas oportunidades de vivência internacional para esses estudantes, como uma parte de um módulo de disciplina, e a gente conseguia coisas assim muito especiais na época em termos de acomodação, de Era tudo experiência muito novo, né, Lara? Muito e muito inovador. barato, porque a gente Sim. criava de uma forma que fosse possível para esses estudantes, tanto na graduação como na pós, fazer tipo uma imersão de uma semana, Certo. com toda uma missão de visitar empresas, etc. Aquilo era muito novo naquele momento. Eu brinco que depois de ter sido vendido algumas vezes, porque essa coisa do ensino superior, né? Você está lá numa instituição, de repente ela é vendida para um outro Sim. grupo e etc. Na terceira vez que eu fui vendida, eu disse não, Fui vencida, eu é não quero ótimo, mais. sim. Eu via todo aquele trabalho e de repente Sim. vem para outro É grupo, uma começa tudo de característica muito novo. forte no nosso mercado atualmente, E aí né? eu disse não, eu vou agora prestar serviço para eles, se eles quiserem, não mais como gestora da instituição, Tá. mas eu quero ir para essa área de educação internacional. Então, a EFIG nasce em 2006, são 18 anos aí, né, de um trabalho que começou muito forte com esses grupos de curta duração para instituições de ensino superior, principalmente no nível de pós-graduação, porque era um módulo internacional da pós. E aí, os últimos 8 anos, eu tenho trabalhado 80% do tempo na educação básica. Maravilha. Porque nesse tempo todo eu percebo que
a internacionalização, a formação desse cidadão global tem que partir da educação básica. É na base, E né? quando Não eu tem... falava isso, antes da pandemia, e eu trazia algumas possibilidades das escolas se internacionalizarem através de plataforma, não necessariamente com viagem, mas de proporcionar para os alunos ambientes internacionais e colaborativos com instituições de outros países, as pessoas olhavam para mim e achavam que eu estava louca, porque eu estava falando de EAD. Sim, no com momento aluno em que nem ainda de educação básica. Sim, então, sim. assim, era uma coisa muito diferente e as pessoas não me levavam muito a sério Ficava nesse muito momento. distante. Mas ali, eu acreditava né? muito nisso. Sim. E depois da pandemia, isso ficou muito claro, né? A gente trouxe para o Brasil uma parceria com uma das escolas mais prestigiadas dos Estados Unidos, a Washington Academy, está entre as 50 melhores dos Estados Unidos, para fazer parceria com escolas aqui no Brasil. Escolas de educação básica. Escolas de educação básica, Uhum. entre alunos de high school, de 9º ano, em que eles vão poder completar o que falta para o currículo americano, numa plataforma gamificada e muito interessante. Então, o aluno consegue ter 2 diplomas ao final do ensino médio, mas não é de uma universidade e nem é de uma escola virtual, é de uma escola física. Claro. Se o aluno quiser visitar ou se quiser ir passar um semestre, ele pode. E uma escola que tem um diploma muito bem conceituado, a Washington Academy. E aí, depois da pandemia, isso ficou mais claro e a gente conseguiu ampliar e estamos muito felizes, porque são escolas, hoje, mais de 50 escolas no Brasil que conseguem manter um currículo internacional, oferecendo para os alunos possibilidade, inclusive, de trabalho colaborativo com os alunos. Não é só fazer uma aula EAD de história dos Estados Unidos, mas é construir todo um currículo que é muito importante. É claro que, nesse meio tempo, o ensino bilíngue nas escolas cresceu, né? O que 8 anos atrás começaram a falar em escola bilíngue, era uma coisa muito... A gente ainda tinha aquela coisa, né, de 1 ou 2 vezes por semana da disciplina de inglês, né? E ainda tem no verbo questão, to be, exato, né? E ainda tem uma questão até hoje, né, de entender o que é o bilíngue, né? Isso exatamente. Ainda agora está ficando mais claro. Né? Porque você tem um programa bilíngue, você tem uma escola bilíngue e você tem uma escola internacional. São 3 coisas totalmente diferentes. Que eu vou pedir para você explicar aqui, eu acho fundamental, porque ainda não é um conceito tão claro assim, nem para as famílias e nem para a escola. Muita confusão, eu diria que exatamente, por parte das famílias e por parte das escolas. E é importante porque nenhuma é melhor que a outra. É importante que cada escola perceba o que é melhor naquele momento para ela mesma, né? Então, uma escola com um programa bilíngue é uma escola que adota um programa de um reforço de inglês mais intenso dentro da escola. Algumas fazem isso num contraturno, algumas fazem isso com uma carga horária estendida de inglês dentro da grade curricular, mas é um programa que está voltado para a formação dos alunos no idioma de língua inglesa, para que eles tenham uma maior aquisição. Uma escola bilíngue, ela é uma escola que de fato oferece o conteúdo em 2 idiomas. Ela pode dar aula de matemática em inglês ou em português. Ela pode dar aula critério específico para isso, de horas, né? Sim, tem um critério de horas, atende requisitos que hoje, felizmente, já está determinado, né? Pelo menos o estado de São Paulo. Não tinha até pouco tempo, né? Definiu já isso, e os outros estados puxaram a onda do estado de São Paulo, porque lembrando que a educação básica é responsabilidade do estado, né? Então, a escola bilíngue, ela já é uma escola que tem não preocupa-se se o aluno sabe ou não inglês. Se ele está numa escola bilíngue, ele tem que ter aula em inglês, seja da disciplina que for. Então, já é um outro estágio. E uma escola internacional, ela é uma escola que ajuda e atende o aluno a formar-se como um cidadão global, capaz de estar em qualquer lugar, é capaz de entender um currículo internacional como sendo parte da formação dele, mas não é algo extra. É uma escola que tem conexões internacionais, é uma escola que prepara o aluno para o mundo, né? A gente ainda está muito assim, arraigado em
preparar um aluno para o Pro Enem? vestibular, o Que Enem, né? que é Que é o o Enem, modelo é o modelo brasileiro. brasileiro. Mas uma escola internacional, ela tem que preparar um aluno para aplicar em qualquer universidade do mundo que ele queira. Ela tem que estar Outras pronta culturas para mesmo, isso. né? Ele tem que ter, ele A se questão do abre idioma para é outras um dos culturas. pontos. Perfeito. É um dos Uhum. pontos. Você precisa ter a questão da cultura mesmo, esse respeito, essa empatia, a formação do aluno desde pequeno nessa Sim. questão da naturalidade com as diversas culturas, a questão de trabalhos colaborativos, a questão de sustentabilidade, tudo isso tem que estar envolvido num É currículo. uma formação muito, como você falou, global, né? Global, é a Essa formação sim, do ela cidadão. se caracteriza muito fortemente como uma formação global, né? Exatamente. E a EFIG hoje é a única empresa no Brasil que tem toda uma preparação para ajudar as escolas a se internacionalizarem. Esse era o ponto exatamente da minha próxima pergunta. As escolas estão preparadas para lidar com essa formação, quer dizer, instrumentalizar, né, as famílias em relação a isso? Como é que está esse contexto? Juliana, eu imagino que as escolas, elas talvez não tenham percebido ainda o quanto é importante essa questão da internacionalização, porque as famílias já perceberam. Já Então, existe demanda já existe demanda, das é uma famílias. demanda crescente. É uma demanda que não é da classe alta querendo mandar o filho estudar fora, porque existem bolsas que sobram, Ju. Sobram bolsas destinadas à América Latina. Olha isso. Para você ter uma ideia, a Colômbia fica com 40% das bolsas que são destinadas à América Latina. O Brasil fica com menos de 8% porque os alunos não sabem o caminho para alcançá-las. Esse é um A dado trajetória importantíssimo, é né? muito- Quer dizer, perpassa por uma questão também de De falta de oportunidade por Isso. falta de informação. Exatamente. Quer dizer, então não é exatamente. restrito a escolas Não de é. elite, como a gente fala, De né? jeito nenhum. Tá. Então, assim, essa questão do olhar global e da formação do cidadão global, ela é uma necessidade. E as famílias já perceberam, porque as famílias já estão olhando, dizendo, nossa, ao invés do Enem, eu gostaria que meu filho fosse estudar em Portugal, ou fosse estudar na Alemanha, que custa baratíssimo por ano, ou fosse estudar na Holanda, que também Sim, é muito barato, mas como é que eu faço? E aí, quando chega na escola e pergunta para a orientadora educacional como é que faz, ela não sabe. Ela não sabe E porque ela seria não um papel foi. da orientadora mesmo, então? Esse é um papel de uma figura, é um profissional que chama-se counselor. E que no Brasil não formamos. Quer dizer, existe um papel para isso Exi- fora do Brasil, que aqui a gente ainda não é uma tem. formação. É o uma formação counselor de que é esse que counselor. executa então esse. Essa orientação de carreira do aluno, que não é só uma orientação de carreira no sentido de qual curso eu vou prestar, mas é para onde eu vou. E aqui a gente não tem essa capacitação. Agora, nós temos a FACAMP, é a primeira faculdade que está formando, que vai formar, começa um curso de pós-graduação em formação de counselors, do qual a gente também está atuando aí junto com eles para preparar todo esse currículo, dando suporte para que isso aconteça, com certificações internacionais, porque isso é importante. Tá. Para você ser um counselor, existe certificação, assim como existe certificação para você ser uma escola internacional. Certo. E ser uma escola internacional começa em ter um counselor formado com chancela internacional. Quer dizer, então é uma parceria da EFIGE com a FACAMP para que se Forme esse profissional que vai atuar dentro da escola, e qualquer educador pode, Sim, qualquer pessoa, sim, enfim. Sim, qualquer pessoa. É claro que se for uma pessoa que tem um bom conhecimento do inglês, Sim. vai ajudar muito, porque ele vai conhecer muitas oportunidades para apresentar para os alunos, que não necessariamente só em português. Tá. Mas é uma área muito nova, é uma Mas área é uma oportunidade de mercado, é né? uma oportunidade Tá de entendendo mercado, que existe uma oportunidade profissional, aí, inclusive, sim, para as sim. pessoas. E uma oportunidade para as escolas. Sem Porque dúvida. ao ter um profissional formado, ela também consegue entrar numa rede de escolas que passa a ser bastante importante aí para ela como uma escola internacional. Perfeito. E assim, Lara, para entender um pouco o papel da EFIGE Academy, né, como apoio a essas escolas, eu queria que você explicasse um pouquinho, assim, numa parte até mais prática, como que a escola
pode usar esse serviço, né, e ter esse apoio, e como que isso vai se refletir, inclusive, como uma possibilidade até de chegar nas famílias, né, e dar realmente uma consultoria. Acho que é um papel quase de uma Sim, consultoria, né? sim. O que eu digo é que existem pessoas hoje, counselors, que vendem isso como um serviço. É, em geral, não adianta muito porque ninguém faz milagre. Se um aluno no terceiro ano do ensino médio, ele percebe que ele quer aplicar para uma universidade fora do Brasil, ele já perdeu muito tempo, porque desde o nono ano ele precisava estar se preparando para isso. O nono ano seria o O período nono ideal ano para... é quando é o tá. início do high school Sim, americano, sim, que são 4 anos, não 3 como aqui. tá. Começa no nono ano. E tudo é importante, desde as notas desse aluno, a média das notas desses 4 anos, chama-se GPA. Uhum. Isso é um dado importante e que às vezes o aluno só descobre que ele tinha que ter cuidado disso quando ele está no terceiro. E aí já é E tarde. às vezes ele não tem um Sim. GPA bom mais, ou bom o suficiente para uma determinada universidade. Outra coisa que é muito importante são atividades extracurriculares. Quem é esse aluno? Porque a avaliação ela não se resume a um dia de prova, Sim. onde o aluno vai lá, faz uma prova e a nota maior, quem tirar, Não é leva a só vaga. o conteúdo, né, que É avalia. quem é esse Claro. aluno, o quão empreendedor ele é, o quão criativo ele As é. habilidades As socioemocionais. habilidades socioemocionais, exatamente. Se ele fez trabalhos voluntários, isso também é bastante importante. Trabalhos então, em isso grupo, tudo, por exemplo. colaborativos. Então, Incrível. isso tudo Tá. conta. Mas como é que eu mostro isso? Evidenciando, criando um portfólio digital, mostrando Olha, através de sim. fotos, vídeos, medalhas, textos, construindo essa sua história de tal forma que um dia alguém possa ver. Claro. E aí a gente tem um aluno no terceiro ano que resolveu estudar fora e que sai correndo atrás de coisas para ver o que ele pode provar que ele fez, mas ele não pegou registro, evidências de trabalhos voluntários que ele fez na comunidade, porque não tem um certificado. Ele não filmou, a família não filmou um determinado gol de placa que ele fez no time de futebol da escola e que poderia render uma bolsa para ele. Isso para conseguir as bolsas. Para ele conseguir até as vagas. Até as vagas. Até as vagas. Por exemplo, o MIT é uma instituição que, se você não tiver participado de uma Olimpíada de conhecimento, você nem aplique. Sim. Porque é só para medalhistas. Então, você tem que ter tido uma medalha para poder aplicar. Então, vejam, se você já está no terceiro ano, muitas vezes essa fase já passou. E o counselor entra com esse papel, inclusive, de olhar para esses alunos e desde ali do fundamental, né, final do fundamental, instruir esses alunos, instruir as famílias, imagina. Orientá-los nesse sentido. Bacana. E você imagina que a gente tem... É tão equivocado isso aqui no Brasil, porque assim, as famílias falam... Eu já ouvi isso mais de uma vez. Meu filho está indo para o ensino médio. Agora acabou. O time de futebol, acabou a natação. E não é para acabar, isso, né? Pode dar uma vaga para ele, né? Sim. Mas é muito cultural mesmo, muito né? cultural, Existe uma falta de conhecimento. Exatamente. Que agora a IFIG, né, junto com todo esse trabalho, a própria pós-graduação que vem aí, acho que vem ocupar esse espaço e ajudar muito as escolas nesse processo. E a Lara, eu não estou com o livro dela aqui, vamos ver se a gente consegue colocar, mas acaba de lançar um livro também, né, como mais um material, uma ferramenta para instrumentalizá-los nesse sentido, que fala sobre a internacionalização na educação. Fala um pouquinho do seu livro, então, Lara, para a gente, por favor. É um tema que é meu tema de estudo já há algum tempo, e o que eu fiz foi meio que num livro pequeno, né, um livro que tinha como proposta ser simples, ser fácil, de fácil leitura, apresentar para as escolas essa discussão sobre a formação do cidadão global e a internacionalização na educação básica. Tá. Quais são os caminhos, quais são as possibilidades, como Seria que se guia, faz né? isso? Quase um quase guia que um guia, mesmo, porque tá. inclusive eu apresento num dos capítulos exemplos de diversos países que fizeram alguma atividade de uma determinada escola, que fizeram uma atividade de internacionalização, para que as pessoas entendam que você não precisa de dinheiro para internacionalizar, você precisa de boa vontade.
A tecnologia está aí, na palma da mão. Facilitou Sim. muito e ela é um caminho muito interessante para Claro. isso. O Pro idioma acesso, né? é algo que nós não temos mais como adiar. Incentivar o aluno a conhecer um outro idioma, né? Meu filho recentemente fez uma entrevista de emprego e aí a pergunta era, além de português e inglês, qual é o outro idioma Já que está você nessa fala? linha do Né? terceiro idioma, né? Quer dizer, já Exatamente. é básico Já é base para o para mercado de escolha, para o trabalho, mercado de né? trabalho. Claro, claro, E aí você tem toda essa questão da cultura, que você precisa claro. trabalhar desde sempre, que as escolas muitas vezes fazem isso. Isso já está presente na aula de história, isso já está presente na aula de sociologia, isso está presente em todas as É aulas. transdisciplinar, né? Interdisciplinar. E não aí tem- eu acho que o que eu faço nesse livro é reunir um pouco de exemplos do que pode ser feito e de como é que você pode valorizar o que a escola já faz e tornar isso de fato um caminho para a internacionalização da Agora, escola. esse livro está disponível para qualquer Sim, educador está ou é disponível na Amazon. A bacana? gente pode deixar o link Claro, aqui. claro. E ele está disponível para as pessoas. Também vamos estar na BET. Sim, Vai sim. ter uma sessão de autógrafo, a gente vai ter ali algumas possibilidades de. Porque a gente está falando realmente de uma questão muito, volto a falar, né? Cultural, precisa ter essa didática para que, ouvindo você falar, fica muito claro, né? O quanto a gente já, assim, é para ontem isso, né? Mas precisa entender e tem caminho para isso, né? E aí, falando do papel da IFIJ, né? Da importância que é você ter um parceiro que te dê a mão nesse processo, porque o gestor tá maluco, né? Ele tá ali do outro lado, muitas vezes acho se sentindo sozinho. A gente tem trazido muito esse contexto, conversando com especialistas, né? E acho que o grande caminho é se cercar de quem sabe fazer, né? Então, já até chegando aí ao final da nossa entrevista, o que você falaria para esse gestor, para esse dono de escola nesse contexto? Como que a IFIJ vem para ajudá-lo nesse processo? Pode deixar uma mensagem, fica à vontade. Olha, Ju, nós temos hoje disponível para os gestores a plataforma MyWay, que é uma plataforma de construção de carreira para os alunos, que dá acesso, são mais ou menos 20 mil universidades no mundo conectadas com essa plataforma. E dá acesso ao aluno construir o seu programa de carreira, sua carreira, uma trilha, seu projeto de vida, tá. A partir do 9º ano. Isso, junto com a formação de um counselor dentro da escola, é fundamental para as escolas que querem sair na frente. Então, conhecer o programa MyWay, que é uma ferramenta em que os alunos é que vão seguir, é um app que vai dar a eles, vai conectar, é como se abrisse uma janela do mundo para dentro da escola, né? O aluno vai ter a opção de fazer muitas coisas com universidades do mundo inteiro, aulas e orientação, experimentações vocacionais, registro de atividade. Tudo isso que a gente falou aqui está reunido nesse app. E as escolas podem se beneficiar muito disso, já começando a ajudar esses alunos a construir passo a passo as suas candidaturas. E não é para quem quer estudar fora do Brasil, porque as escolas me dizem, mas aqui é só 2, 3 alunos por ano que falam disso. Gente, não é. O aluno ele precisa ser preparado para escolher a carreira que ele quiser, em qualquer lugar do mundo. É um direito desse aluno. Existem bolsas, não é só para quem tem dinheiro. Se esse aluno ele conseguir se preparar até o final do 2º ano, ele vai estar pronto para fazer a escolha que ele quiser. E um aluno do 1º ano não sabe ainda o que ele quer. Então, cabe à escola entregar essa trilha na mão do aluno, para que no 3º ele já esteja pronto, caso ele queira estudar fora. E é quase democratizar o acesso à informação, né? Que ele vai ter na mão essa possibilidade. Esse aplicativo Todas MyWay, as bolsas, todas, do mundo inteiro de governo, estão todas disponíveis no aplicativo para os alunos. Então, eles vão ter a informação do que eles precisam. Até para poder escolher, né? Maravilhoso. Agora sim, Lara, esse aplicativo, ele só pode ser acessado pelos alunos via escola ou ainda ou é uma possibilidade, por exemplo, para que a família também... Não, a família pode adquirir. Pode adquirir, ela pode adquirir individualmente. Uhum. Mas se isso
for dentro do projeto pedagógico da escola, a escola tem uma vantagem financeira muito grande, tem 70% de desconto para a escola adquirir, independente do número de alunos, desde que seja para todos os alunos do 9º ano, primeiro e segundo. Até como uma ferramenta mesmo, né, para que o counselor possa ter, né, esse trabalho muito bem construído. Exatamente. E agora falando com a Lara também, né, pesquisadora, educadora, e que está olhando para esse mercado, que ficou muito claro aqui na nossa conversa como é que ele está hoje, uma demanda gigantesca, né, e uma lacuna que precisa ser preenchida. Olhando para daqui 5, 10 anos, como é que você imagina, né, sendo que a gente tem aí uma progressão geométrica de mudanças, né, que caminham em progressão geométrica, como é que você imagina que a gente vai estar em relação à formação global desses estudantes brasileiros daqui 5, 10 anos? Dá para fazer uma projeção? Dá para ser otimista em relação a isso? Pois é, isso que eu estou dizendo, Juliana. Eu acho que nós temos hoje uma solução para uma dor que talvez a escola não tenha percebido que ela tem, mas ela tem. Os pais já estão olhando para fora e dizendo: será que é o que eu quero para o meu filho? É isso mesmo? As mudanças da tecnologia, da inteligência artificial, elas estão criando um outro perfil de aluno, um outro perfil de sociedade no futuro. E as escolas precisam estar preparadas para isso. Então, seguir a cartilha que a gente vem seguindo há tantos anos e não obtendo resultado, não vai funcionar, vai continuar não funcionando. A lacuna vai ficar maior ainda. Ela vai seguir, ela vai continuar. Não. Então, assim, há uma necessidade muito grande de olhar para fora, olhar para a formação desse cidadão global, que não necessariamente ele pode querer uma universidade. A gente está vendo que hoje você tem várias profissões que vão desaparecer e outras que vão surgir. Então, deixar o seu aluno preparado para fazer as suas escolhas é muito importante. E esse é um cidadão global, capaz de se encaixar em qualquer lugar do mundo, porque ele tem as ferramentas que ele precisa para poder se dar bem, né? Para poder, eu digo sempre que a maior herança que a gente deixa para os filhos é a educação. Então, as escolas, o bem maior, né? Elas precisam entender que formar cidadãos globais vai muito além do que a gente está fazendo hoje nas escolas. E eu acho que um primeiro passo é o programa bilíngue, sem dúvida nenhuma. Mas já está na hora de dar o segundo. Já dá na hora de dar o segundo. Maravilha. E assim, aproveitando que a gente está gravando essa segunda temporada no GEDUC, né, congresso, enfim, a gente tem aí também muitas feiras acontecendo, né? A gente fala que esse período, primeiro semestre, para quem é da área de educação, tem muita coisa, tem eventos fora do Brasil que aconteceram. Como é que você está vendo assim essa movimentação, esse mercado? Dá para ser otimista em relação a isso? Olhando, claro, para as escolas da rede privada, que acabam sendo aquelas que têm o acesso, né? Que puxam isso, Lara, tá? Dá para dizer que tem um caminho. Muita coisa boa aí no mercado. Acho que a gente tem que quebrar as resistências. Mas tem muita coisa boa, acessível, não necessariamente, de novo, essa coisa de é só para quem tem dinheiro, né? Eu acho que a gente tem aí um futuro muito bom pela frente, mas a gente tem que quebrar barreiras. Perfeito, Lara. Então, quer dizer, são alguns paradigmas que precisam ser quebrados, né? Uma questão... É uma democratização que a educação merece. Merece e está pedindo, né? Maravilha, Lara. Adorei esse bate-papo, essa conversa. Acho que vocês têm um caminho de sucesso, com certeza, sucesso certo pela frente. Também gostei e agradeço a oportunidade. Muito bom estar aqui com vocês. É um espaço em que a gente pode falar sobre esse tema que é tão importante e pouco conhecido ainda das pessoas. Que bom, Lara, muito obrigada. E obrigada a você também que acompanha o Mira Talks aqui, a segunda temporada. Continue ligado com a gente.